Desde os primeiros séculos do cristianismo, muitas profecias surgiram sobre o destino da igreja, mas nenhuma causa tanto mistério quanto a profecia de São Malaquias. Segundo essa antiga previsão, existiria uma lista de 112 papas, e quando o último governasse, a igreja enfrentaria sua maior tribulação e Roma seria destruída. Mas, será que essa profecia é real? Estaria ela se cumprindo agora? E mais importante, quem seria o último papa? São Malaquias foi um arcebispo irlandês que viveu no século XII, nascido por volta de 1094. Seu nome verdadeiro era Mael Maedoc Ua Morgair, e ele se destacou como um reformador da igreja na Irlanda, ajudando a fortalecer a fé cristã em uma época de grande instabilidade religiosa. Malaquias era conhecido por sua vida de intensa espiritualidade, caridade e dons proféticos. Segundo relatos, ele tinha visões e fazia previsões sobre eventos futuros, o que impressionava tanto seus seguidores quanto a própria igreja. A história da profecia dos papas começa durante uma viagem de Malaquias a Roma, em 1139, quando ele foi recebido pelo Papa Inocêncio II. Disse que, ao avistar a Cidade Eterna, Malaquias teve uma visão intensa, uma longa sucessão de papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. Ele teria anotado essa revelação em um manuscrito, listando 112 lemas curtos em latim, cada um representando um futuro papa. Após apresentar suas visões ao Papa, Malaquias supostamente entregou o documento ao Vaticano, onde ele permaneceu arquivado e esquecido por séculos. Foi apenas em 1595 que o manuscrito foi publicado pelo monge beneditino Arnold de Wion, no livro Lignum Vitae. Isso significa que, por mais de 400 anos, ninguém fora do Vaticano tinha conhecimento dessa profecia. Mas isso levanta um grande questionamento. Por que a profecia só veio à tona tanto tempo depois? Teria sido realmente esquecida? Ou foi criada no século XVI para influenciar a eleição papal? Os primeiros lemas da lista parecem se encaixar com mais facilidade, possivelmente porque foram escritos depois que esses papas já haviam governado. Mas à medida que avançamos na linha do tempo, a interpretação se torna mais misteriosa. Vamos ver alguns exemplos. Ex Castro Tiberis, do Castelo do Tibre. Esse lema foi associado ao Papa Celestino II, 1143-1144, que nasceu em Città Castello, uma cidade perto do rio Tibre. De Laboris Solis, do Trabalho do Sol, relacionado ao Papa João Paulo II, 1978 a 2005. Curiosamente, ele nasceu e morreu durante eclipses solares. Pastor Etinalta, pastor e navegador. Atribuído ao Papa João XXIII, 1958 a 1963, que foi patriarca de Veneza, uma cidade de navegadores. Flos Florum, Flor das Flores. Associado ao Papa Paulo VI, 1963 a 1978, cujo brasão papal continha 3 lírios. Mas um dos lemas mais intrigantes foi o penúltimo da lista, associado ao Papa Bento XVI. A interpretação desse lema gerou muita especulação. Alguns acreditavam que o Papa escolhido teria alguma ligação com a Ordem dos Beneditinos, também conhecida como os Olivetanos, cujo símbolo é a oliveira. Curiosamente, o Papa Bento XVI não era um olivetano, mas seu nome, Bento, remete a São Bento de Núrcia, fundador da ordem. Após Bento XVI, muitos esperavam que a profecia chegasse ao fim. No entanto, o Papa Francisco assumiu o trono papal, levantando questões sobre sua ausência na lista e sobre a identidade do último Papa. O 112º e último nome da lista
é o mais misterioso de todos. A profecia afirma: na última perseguição à Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Depois disso, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará seu povo. Esse trecho é interpretado como um aviso apocalíptico. Ele sugere que o último Papa enfrentará tempos de grande sofrimento e que depois dele, Roma será destruída e o juízo final acontecerá. Mas quem seria esse Pedro, o Romano? Muitos teólogos rejeitam a ideia de que um futuro Papa adotaria esse nome, pois Pedro II nunca foi utilizado por respeito ao apóstolo Pedro. No entanto, algumas hipóteses surgiram. Uma delas é a de que o Papa Francisco seria Pedro, o Romano, pois ele nasceu Jorge Mário Bergoglio, de origem italiana. Seu pai era romano, o que o ligaria ao título Pedro o Romano. Alguns acreditam que a renúncia de Bento XVI e a ascensão de Francisco marcam um novo ciclo da Igreja, indicando que Malaquias pode ter visto apenas o fim de uma era, e não da Igreja como um todo. Um futuro Papa ainda surgirá? Há quem espere que um próximo Papa, mais conservador e ligado à tradição, apareça com esse título. Seja como for, a profecia termina abruptamente após Petrus Romanus, sem mencionar qualquer outro Papa ou sucessão. Isso faz com que muitas pessoas acreditem que estamos vivendo os últimos tempos profetizados por Malaquias. A profecia de São Malaquias sempre gerou debates dentro da Igreja. Enquanto alguns acreditam que se trata de uma revelação divina, outros afirmam que é apenas uma fraude histórica criada com intenções políticas. Mas o que a Igreja Católica diz sobre a profecia? Oficialmente, o Vaticano nunca reconheceu essa profecia como autêntica. Diferente de profecias como as de Fátima ou as revelações de Santa Faustina, que receberam alguma forma de aprovação eclesiástica, a lista dos papas nunca foi aceita como parte da tradição oficial da Igreja. Nenhum papa ou documento oficial a confirmou como verdadeira. Muitos teólogos católicos a consideram uma invenção do século XVI, já que a profecia só veio à tona em 1595, quando foi publicada pelo monge Arnold de Wyon no livro Lignum Vitae. Até então, não havia registros históricos da existência desse documento. Isso levanta a suspeita de que pode ter sido fabricado para influenciar a eleição do Papa Urbano VII, que ocorreu naquele mesmo período. Além disso, estudiosos notaram um padrão interessante. Os lemas dos primeiros papas na lista são extremamente precisos, enquanto os dos papas posteriores são mais vagos e difíceis de interpretar. Isso sugere que a lista pode ter sido escrita depois dos primeiros papas para parecer profética, e depois preenchida com frases mais genéricas para os futuros papas. Apesar dessas críticas, há aqueles que defendem a autenticidade da profecia. Para esses estudiosos, algumas coincidências são difíceis de ignorar. O lema de Laboris Solis, do trabalho do Sol, se encaixa perfeitamente no Papa João Paulo II, que nasceu e morreu durante eclipses solares. O lema Gloria Olivae, a glória da oliveira, parece corresponder ao Papa Bento XVI, já que o ramo de oliveira é um símbolo da Ordem de São Bento. A lista termina em um momento de grandes mudanças na Igreja, como a renúncia inesperada de Bento XVI, algo extremamente raro na história do papado. Além disso, alguns místicos e santos ao longo da história mencionaram visões sobre um grande caos na Igreja e um Papa que governaria em tempos de tribulação, o que se alinha com a profecia. Para os que acreditam na profecia, a chegada do último Papa, Petrus Romanus, pode significar que estamos nos aproximando do fim dos tempos, como descrito no Apocalipse. Algumas teorias afirmam que o Papa Francisco poderia ser o último antes de um grande colapso da Igreja, enquanto outras dizem que a profecia ainda não foi completamente cumprida e que um outro Papa ainda surgirá antes do fim.
Mas há uma grande questão teológica aqui. Jesus disse que nem os anjos do céu sabem o dia ou a hora do fim dos tempos. Mateus 24, 36. Isso significa que qualquer previsão específica sobre o fim da igreja ou do mundo deve ser encarada com cautela. A profecia de São Malaquias continua sendo um mistério. Para alguns, é uma fraude medieval. Para outros, é um aviso divino sobre o destino da igreja. O fato é que, até hoje, ninguém pode afirmar com certeza se essa profecia é real ou apenas uma construção histórica cheia de coincidências. E você? Acredita que essa profecia se cumprirá? Deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.